Olá, está começando o programa Enfoque Bíblico, um programa que apresenta um ponto de vista da Bíblia para o dia a dia. Fique conosco, porque Deus tem uma abençoadora mensagem para a sua vida. Meu nome é Ângelo, sou um dos pastores colaboradores da Christ the King United Presbyterian Church, uma igreja aqui na região de Boston, e eu gostaria de compartilhar 2 versículos de uma mesma narrativa conhecida como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Diz o texto bíblico: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mateus 5:3 e Lucas 6:20. Amados irmãos, não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Essa é uma citação do afamado teólogo protestante galês David Martyn Lloyd-Jones, e que pode resumir a primeira bem-aventurança deste sermão de Nosso Senhor. Naturalmente, muitos associam a primeira bem-aventurança com uma condição exterior ou uma espiritualidade inferior. Equívocos. Ora, é certo que a condição exterior não leva alguém à felicidade real. Sabemos que os ricos eram invejados e os pobres eram humilhados no contexto de Tiago, por exemplo. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Igualmente, além de uma percepção material, o livro de Apocalipse ensina como alguém pode ser pobre embora se julgue rico e como pode ser rico em meio à pobreza. Basta-nos os exemplos das igrejas de Laodiceia e Esmirna. Pois dizes a Laodiceia: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Conheço a tua tribulação, uma palavra Esmirna. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Leia Apocalipse 3, Apocalipse 2. Queridos, também é verdade que a bem-aventurança de Jesus não premia aqueles com uma espécie de espiritualidade inferior. Pobre em espírito está relacionado ao espírito da pessoa, à sua essência e estados espirituais, não aos seus atos de espiritualidade. Logo, não é esse o sentido da bem-aventurança. Perceba, a vida espiritual do cristão deve ser rica. Cito 2 textos para esse entendimento. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Humildes, pobres. Palavras que no sentido grego referem-se àquele que é necessitado. Assim, associando-se à expressão de espírito, interpreta-se que são extremamente felizes os cristãos que se convenceram de sua pobreza espiritual, tornando-se conscientes de sua miséria e necessidade do Deus vivo. Entenda, irmão. São extremamente felizes os cristãos que se convenceram de sua pobreza espiritual, tornando-se conscientes de sua miséria e necessidade do Deus vivo. Esse é o sentido da primeira bem-aventurança. Tal como Davi disse: eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ora, irmãos, Jesus quer cristãos sem orgulho, que admitem sua condição espiritual, que temem a Deus e se arrependem de seus pecados.
Cito Lucas 18:13, Provérbios 16:19, Romanos 7:14, Isaías 66:2, Joel 2:13, Mateus 3:2. Os resumo para você, irmão. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E assim diz o Senhor: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Portanto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Naturalmente, irmãos, assim serão ricos de espírito, com uma promessa inabalável. Sim, a bem-aventurança tem uma promessa. Lembra qual é? Obviamente, a posse do reino dos céus, porque está escrito, porque vosso é o reino dos céus. O reino de Deus se faz presente em nós pela habitação do Espírito Santo do Senhor. Relembra as palavras de Paulo em Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amados, pensemos nessa palavra e a apliquemos ao nosso coração. Vamos orar? Consciente do significado dessa primeira bem-aventurança para a nossa vida, para a nossa igreja, coloquemos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação aos pés do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa oração de fato é pedindo misericórdia ao Senhor, porque muitas coisas, ó Pai, vêm à nossa mente, ao nosso coração, e muitas vezes, ó Pai, não conseguimos entender a essência de tudo isso, que é de fato o nosso pecado, a nossa condição pecaminosa, que somente o sangue de Jesus pode lavar, somente o Senhor Jesus pode purificar. E é por isso, ó Deus, que nós queremos apresentar as nossas vidas a Ti nessa hora. Pedir ao Senhor que o reconhecimento dessa primeira bem-aventurança venha nos levar a, de fato, experimentar uma felicidade sem igual, entendendo, acima de tudo, a nossa condição espiritual. E que seja essa condição espiritual agora, nova pelo Espírito Santo de Deus, onde nos apresentamos ao Senhor, de fato, pobres em espírito, no sentido de reconhecer que nada somos diante do Senhor, que nada somos diante de um Deus tão poderoso, tão amoroso, tão justo. Mas, ó Pai, ao mesmo tempo que nos apresentamos com essa certeza, também sabemos que pelo sangue do Senhor, o Senhor nos purifica, nos torna filhos, nos adota e nos concede o reino dos céus. Que bem-aventurança maravilhosa, Deus. Aplique essa palavra ao coração de cada um dos nossos ouvintes e os abençoe para que todos possamos reconhecer o nosso pecado, possamos confessá-lo, abandoná-lo e assim, ó Deus, sermos bem-aventurados na Tua presença, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja, abençoe todos os irmãos que estão, ó Pai, necessitados nesse momento e que precisam do suporte da igreja, que precisam do suporte de alguém, que o Senhor possa levantar vidas para supri-los, para ajudá-los. Nós te agradecemos por todos aqueles, ó Pai, que têm desempenhado um papel valoroso, cristão, e que estão, ó Pai, orando uns pelos outros, estão, ó Pai, conversando uns com os outros, perguntando, ó Pai, sobre a vida, sobre a família, sobre a igreja, que estão se alimentando da palavra de Deus nesse tempo de crise. Nós te damos graças por todos eles. Que, ó Deus, apesar da distância que nos separa, nós possamos de fato ver a igreja unida, ver a igreja focada, ver a igreja presente, acima de tudo, diante do Teu trono de graça, por lives, por programas, por tudo que temos feito, Deus, para alcançar as vidas em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos e pedimos que nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim encerramos mais um programa Enfoque Bíblico. Se essa mensagem lhe abençoou, curta e compartilhe com seus contatos. Vamos multiplicar essa semente no nome de Jesus.
Você pode me seguir pelas redes sociais e também estar atento às redes sociais da nossa igreja, que tem procurado sustentar o povo de Deus com um alimento sólido. Deus te abençoe e até o próximo programa, o programa Enfoque Bíblico.